Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Olá, saudações tradicionais. Eu sou o Dr. Gonçalves Mavi, professor clitóris das artes, povo tradicional de matriz africana, rumbono da fraternidade tradicional de matriz africana Sagamunzu e o atual coordenador de comunicação do Função Podcast. Sim, nós estamos falando do artigo 225 da Constituição Federal. E o assunto de hoje é meio ambiente. E aí, um dos artigos mais lindos, mais elaborados da nossa Constituição é o artigo 225, estudado por juristas do mundo inteiro e por ambientólogos e por defensores das causas ambientais do mundo inteiro. O artigo 225, ele é perfeito quando fala que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E a gente começa a fazer algumas questões. Quem são todos? Quem são todos? Em um país em que a gente sabe que existe comunidades que vivem à margem, que vivem abaixo da linha da pobreza, que sequer têm acesso à água encanada, a saneamento básico, a alimentação adequada e muito menos acesso à saúde. Pessoas que vivem em palafitas, em margens de rios, que moram ainda embaixo de viadutos, não têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que ao mesmo que o ambiente seja urbano ou rural, da cidade ou na floresta, se você não tem acesso a uma vida tranquila, se você tem contato direto com a poluição, você não tem direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. E aí quando fala todos, não está falando de você que está na periferia, sem saneamento básico, que está morando na encosta do morro, sofrendo o perigo de um deslizamento de terra, que mora à margem do rio, que sofre porque a indústria do lado, porque a usina do lado, polui aquele rio e que você, que é pescador artesanal, você que é pescador caiçara, sofre com a poluição. E aí dá um impacto diretamente na sua economia tradicional. Para você que é povo tradicional de matriz africana, que está tendo o desligamento social, ambiental e toda a sua relação com o sagrado, porque a praia em que a sua família, os seus ancestrais, tinham o costume de frequentar para fazer os festejos e a relação com o sagrado do mar está poluída. E com certeza, divindade alguma aceita e se liga com o povo através de um mar poluído. Deste modo, a gente já percebe que não existe essa questão de todos, porque não são todos que têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí, quando se fala uso comum do povo, será que todas as pessoas têm direito a utilizar todos os recursos naturais que estão colocados Brasil afora? Será que você que é apanhadora de mangaba está podendo frequentar e adentrar as unidades de conservação para a sua economia tradicional? Será que os caiçaras estão tendo o mesmo rendimento que tinha-se há 50 anos atrás, com a grande indústria da pesca em longa escala, altamente concorrente, e que assassina e tira a comida do trabalhador? Será que as catadoras de coco-babaçu estão tendo o mesmo equilíbrio econômico e a mesma relação econômica tradicional de 50 anos atrás? Será que as marisqueiras estão tendo a mesma relação tradicional de economia que tinham há 50 anos atrás?
Então esse meio ambiente não é de uso comum, é para alguns, é para aquela indústria, é para aquele capital, é para aquele grande empresário que pode pagar as multas, pagar as sanções, poder comprar os fiscais e poder a sua indústria usar a água como recurso hídrico e não como alimento para a sua lavoura, para a sua plantação, para a sua indústria, para o seu comércio, para o seu viés capital. E tira e assassina de forma grandiosa as comunidades tradicionais de todo o entorno dessa indústria, porque o meio ambiente não é para todos. E um outro ponto é que sadia qualidade de vida é saúde. Eu fico me perguntando, quando o estuário todo é poluído por falta de saneamento, por indústrias de longa escala e pelo total desinteresse do poder público em promover essa qualidade de vida, que saúde é essa que esse pessoal vai ter? A população brasileira, ela sofre mais do que de saúde, não por ter uma saúde péssima curativa, mas por ter uma saúde péssima preventiva. E o meio ambiente é um ponto super chave para isso. E a gente entende que não existe princípios como a educação ambiental. A educação ambiental não é colocada como um processo obrigatório nas escolas, e sim como um processo transdisciplinar. O professor em sala de aula ele procura um meio onde ele possa achar tempo para discutir sobre a educação ambiental, mas ele não é obrigado a fazer isso. Muitas vezes entra-se o ano letivo inteiro e não se discute sequer porque o estudante ou a estudante deve ou não deve colocar qual o lugar do lixo adequado. E isso a gente começa a implicar-se que vão surgindo gerações sem ter uma consciência ambiental, uma consciência ecologicamente equilibrada, um pensamento ecológico de preservar isso que nós chamamos de natureza. E é esse artigo tão perfeito, tão lindo, que fala de sadia qualidade de vida, é altamente que não temos nenhuma sadia qualidade de vida para a população desse país mais pobre. Os povos da floresta, que sofrem altamente com todo um declínio provocado pelo licenciamento, a grilagem assassina, o desmatamento assassino e a população de boi crescendo altamente e as plantações de soja crescendo altamente. As populações tradicionais perdendo seu território tradicional, que é mais do que uma área de terra, é uma área sagrada, jamais irão ter essa sadia qualidade de vida. Uma vez que quando você tira um povo de um território e joga ele em uma cidade, eles vão sofrer muito mais do que possa imaginar-se, porque eles estão em outro momento, em outro universo. E não terão nenhuma qualidade de vida. Porque as relações socioculturais, todo o behaviorismo que essas pessoas aprenderam a viver de acordo com seus ancestrais de anos, quando eles são espremidos para fora desse seu contexto tradicional, eles vão perder toda a sua qualidade de vida. Então não existe a qualidade de vida quando a gente tira o meio ambiente das pessoas, quando a gente destrói a relação das pessoas com a natureza. E isso é provocar um impacto altamente psicológico e negativo na vida desses cidadãos, dessas mulheres, desses homens, desses adolescentes tradicionais que viviam na floresta. E aí a gente começa a entender que por que será que existem tantos suicídios hoje em dia nas comunidades tradicionais? E além dos assassinatos, mas porque muitos cometem suicídios e quando chegam na cidade sofrem o genocídio. Então, sadia qualidade de vida é um ponto que não existe. O poder público defende e proteger. Altamente um quesito que a gente sabe não acontece. Onde existe toda uma corrupção partindo dos próprios promotores
do Ministério Público que voltam para as questões ambientais, os próprios fiscais das prefeituras que se corrompem, os próprios fiscais dos governos estaduais que se corrompem, a própria indústria que compra e que faz os caminhos dentro da lei e os caminhos negativos dentro da lei para poder poluir, as falsas compensações ambientais. Essa é a parte principal. Porque quando fala que a coletividade, junto com o poder público, tem o direito de defender e proteger, essa coletividade finge que protege. E as pessoas criam um marketing de falar que o canudinho de plástico é o inimigo da natureza. Não é. O inimigo da natureza é a grande indústria pesqueira, da natureza do mar, do bioma do mar, do universo do mar. Não é o canudinho de plástico, é a grande indústria pesqueira. São as grandes poluidoras, são os grandes navios petroleiros que limpam seus tanques e jogam, são os grandes cargueiros que limpam seus cascos e jogam lixo no mar. Não é o canudinho de plástico, porque o marketing dessa política ambiental marqueteira é dizer que o cidadão comprando canudinho de papel ou canudinho de acrílico está fazendo o seu papel de defender o meio ambiente, é um cidadão ambientalista. Só que, quando você compra o canudinho de alumínio, ele vem embrulhado no plástico. Tem um vídeo da Rita Van Hout que fala: o canudo de plástico não é seu inimigo. E a Rita Van Hout vai detalhar de forma muito feliz esses quesitos que o problema do meio ambiente não é o canudinho de plástico, é o capitalismo. Para finalizar, nós perguntamos: futuras gerações, como é que as futuras gerações vão pensar em defender o ambiente brasileiro, ou todo o planeta Terra como um todo, se nós não temos um plano nacional de educação ambiental maciço? Não existe pensar educação ambiental, não existe pensar sustentabilidade ambiental, não existe uma mídia responsável com isso. Enquanto algumas indústrias pensam simplesmente em utilizar a água da chuva para direcionar o uso dos banheiros, a mesma indústria polui muito mais, utiliza muito mais água potável para a sua produção agrícola, para a sua produção de minérios, para a sua produção de produtos químicos e etc. e tal. Enquanto a própria indústria coloca placas solares para 10% da sua produção de energia ser colocada, ela utiliza muito mais em energia elétrica e aqueles 10% em placas solares marqueteiras. Então o que nós temos hoje é um marketing ambiental, apenas de fingir que existe um problema sendo resolvido. Não existe nada sendo resolvido. E finalmente, para finalizar, nós temos a chave da questão. Tudo isso pode ser resolvido com investimento em educação ambiental, em ter disciplinas de educação ambiental obrigatórias, principalmente nos cursos de licenciatura específicas e plenas, nas universidades, nos ensinos fundamentais, no ensino médio, como algo obrigatório, como algo que tem que ser discutido em sala de aula todos os dias, não só uma vez de um ano, como a Semana da Cultura ou a Semana do Meio Ambiente, mas algo que as futuras gerações possam ser fomentadas a pensar que o planeta Terra vive uma crise ambiental, que 7 bilhões de habitantes estão destruindo esse planeta, e que, se algo não for pensado imediatamente para que podemos dar uma desacelerada nesse consumismo como um todo, nós iremos ir em declínio ambiental nas próximas décadas. E os primeiros a serem assassinados e destruídos serão os povos e comunidades tradicionais. Os povos tradicionais da matriz africana irão sofrer drasticamente com a perda da natureza, com a perda da relação com a natureza. Só que, para além da questão ambiental, existe a questão do racismo colocado, da questão do racismo institucional, do preconceito como um todo. E aí Bugarelli fala que a intolerância é um veneno tão perigoso para a humanidade como a poluição. Precisamos resolver as questões das intolerâncias. Então, pensar em educação ambiental é pensar em salvar o planeta e diminuir a forma acelerada de ter recursos.
enquanto as pessoas não pensarem